Shabbat Shalom a todos que estão aqui na congregação, aqueles que nos assistem. É um prazer muito grande falar nesta manhã sobre este tema, e é um tema que, nesta paraxá, uma porção extremamente especial, todas são especiais, mas esta, sem dúvida nenhuma, tem um caráter especial, esta porção. Nós estamos exatamente após Rosh Hashanah e logo antes de Yom Kippur, e nesse período de também que nós chamamos de Shabbat Shuvah, Shabbat do retorno, Shabbat do arrependimento, nós vemos que o Eterno nos permite, através desta porção, através da escolha desse texto, algo fantástico para que nós possamos refletir a respeito de nossas vidas, a respeito da nossa condição, mas não deixando o Eterno, evidentemente, de mostrar exatamente quem Ele é e o motivo de que nós possamos crer e que possamos ter as nossas vidas dirigidas por Ele e dirigidas de tal maneira que Ele pode ser suficiente em nossas vidas e, inclusive, nos falando de revelações futuras. Nos fala da aliança, nos fala do presente de Israel e nos fala da aliança futura de Israel. Como resolver o problema do mal? E aí nós gostaríamos de ver um tema. Nós vemos que esse tema que nós vamos utilizar, ele está lá em Deuteronômio 32, ele exatamente no versículo 39. Se você abre a sua Tanar, você vai verificar que o texto no 39, ele diz o seguinte: vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Meus irmãos, esse tema é um tema que nos chama extremamente a atenção, porque nesta paraxá nós vamos aprender no Cântico de Moisés, apenas para que nós possamos situar o texto, situar aonde nós estamos. Ele, então, é escrito por ordem do próprio Eterno. E o cântico, ele nos fala com muita clareza, e é algo que, na licença poética, tudo aquilo que nós fazemos de poesia, ele é capaz de nos dar informações que são extremamente diretas, mas existem informações que são também escondidas. É possível, então, ter aquele nível superficial do texto, mas nós podemos entender níveis profundos, nível do sode, nível do segredo, nesse mesmo texto. Então, nós temos não só níveis superficiais nesse texto, mas também temos níveis de profundidade muito grande, e é extremamente profético esse texto. E então Moisés escreve exatamente por ordem do Eterno: agora, pois, escrevei para vós esse cântico, e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que esse cântico me sirva por testemunha contra o povo de Israel. Eu trabalho no ambiente de justiça e nós vemos que testemunho, quando nós precisamos, é exatamente porque aquela palavra daquele indivíduo não tem muito valor. E a Torá já nos afirma que pela boca de 2 ou 3 testemunhas nós vamos confirmar um fato. E se o povo de Israel precisava de testemunha contra ele, é que o Eterno estava querendo abençoar, e abençoar de uma forma especial, mas queria saber também que se esse povo se afastasse dele, ele teria já prometido as bênçãos, e a escolha de Israel teria sido de maldição e não de bênção. Então nós vemos que o Rabino Amiel, Rabino Amiel nos fala a respeito desse texto, dizendo que ele é a quinta essência. Alguma coisa.
e que ele é a quintessência e a fonte da profecia judaica, fonte da qual os 48 profetas e profetisas que o povo judeu produziu tiraram suas visões e inspirações poéticas. Tudo que os profetas posteriores escreveram são somente explicações, comentários às palavras de Moisés. Então, nós vemos que nesse trecho, nesse pequeno capítulo, todos os profetas, sem exceção, eles mencionaram a respeito desse tema. E nós vemos que essa introdução, somente alguém que tivesse uma proximidade muito grande com o Eterno, poderia ter tal inspiração a ponto de falar algo que serviria de inspiração para todos os outros profetas. Nós vamos ainda seguindo e vendo que o Cântico de Moisés inclina os seus ouvidos aos céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Por que Moisés fala aos céus e à terra? Ele invoca os céus e a terra com mais proximidade. Porque são testemunhas, as testemunhas que ele invoca aí, estão invocando os céus e a terra. Tanto a partir daqueles que estão nos céus, que podem ser testemunhas, e tudo aquilo que testifica com os anjos podem testificar, todas as miríades celestes, mas também todos aqueles que receberam a palavra, receberam a porção do Eterno, receberam as promessas do Eterno, poderão testemunhar. E nós vemos aí que ele invoca também o próprio testemunho dos pais mais à frente, a pergunta aos seus pais, para que vocês possam entender o que aconteceu. E nós vemos que Israel precisa exatamente de perguntar aos pais, porque em todos os tempos nós vemos Israel tendo um carinho imenso do Eterno, mas também recebendo a sua correção, porque ele corrige a quem ama, a correção para que ele pudesse retornar à sua origem, retornar aos momentos passados, faze-nos como dantes, retorna como dantes. E ele fala caia a chuva, como chuva a doutrina, destile minha palavra como orvalho. Eu estimulo vocês a verem novamente uma paraxá que o Rabino Mateus pregou nesse tema, falando de chuva e orvalho. E se eu lembro de orvalho, o orvalho sempre é uma evaporação que condensa nas plantas, e essa evaporação que condensa nas plantas muitas vezes precisa de chuvas pesadas antes para molhar a terra, para que evapore e depois condense e se coloque na terra. E nessa paraxá, o Rabino Mateus coloca algo muito fantástico, comparando que chuvas muito fortes, muitas vezes em nossas vidas, elas podem nos abençoar, mas nós não aguentamos chuva forte muito tempo. Precisamos do orvalho de todos os dias da nossa vida, e a Torá é esse orvalho de todos os dias em nossas vidas, para que nós possamos ser abençoados. Proclamarei o nome do Senhor e engrandecei o nome do nosso Deus. Então, nós vemos que ele proclama as qualidades do Eterno. Nós temos mais, se eu pegar toda a palavra, ele vai dizer em muitas qualidades, mais de 400 adjetivos eu posso colocar. E Davi foi um mestre em colocar qualidades no Eterno, e ele colocando em cada situação, ele colocava qualidades do Eterno. Mas nessa porção Moisés fala que Deus é grande, alto é incomparável. Paulo coloca a profundidade das riquezas e da sabedoria do nosso Deus. E aí ele vai colocando e lembrando desse aspecto que Moisés já havia falado. Ele é rocha, e só nesse texto ele repete que o Eterno é rocha por 7 vezes. E 2 vezes ele compara com outras rochas que não são rocha como o Eterno. E rocha é algo imutável, algo que pode ser confiável, que eu preciso, segundo o que Yeshua já nos ensinou, que eu preciso de construir a minha casa sobre a rocha, né? Não construir sobre a areia. Ele colocando que a rocha, e a rocha que podia seguir o povo de Israel, Paulo nos fala que essa pedra era Cristo, e ele vai colocando rocha. Davi também no seu cântico em Samuel 22, ele fala que Deus também é rocha. Abacuque nos fala que Deus também é rocha, e que ele, quando ele estava punindo com os caldeus, ele cita também como rocha.
Deus é inabalável. Nós vemos que essa rocha também, nós vemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o escritor de Hebreus fala. E Malaquias nos fala que Ele é, eu, o Senhor, não mudo. É exatamente a garantia que nós temos de que suas promessas não vão falhar em momento algum. E sua obra, ela é perfeita. E ela é perfeita, não há como completar, não há necessidade de que alguém possa fazer algo para completar a sua obra em nós. Ele já é perfeita e perfeita, inclusive a sua própria redenção, mostrando em Yeshua a sua perfeição, sabendo que Ele faz com que nós sejamos redimidos perfeitamente e que não é o sangue de bodes e touros, segundo o escritor de Hebreus, mas é a perfeição de Yeshua que nos faz. E seus caminhos são justos, dignos de confiança, Ele é justo, é reto. Então, nós vemos que são qualidades que Moisés vai citando exatamente para mostrar algo que Israel é herança do Eterno. Quando ele dispôs as nações, lá na Torre de Babel, ele cria as nações, mas segundo os filhos, o número dos filhos de Israel. Ele vai colocando então que Israel é a medida do mundo. Israel é o relógio do mundo, é o relógio das profecias, é o relógio de Deus para que Ele possa nos trazer bênçãos, para que possa abençoar as nações. Israel é luz para as nações. E nós vemos de quem são os profetas, deles são os profetas. Então nós vemos que de alguma maneira alguma tem algum valor, é o que o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo Shaul nos fala a respeito dessa herança do Eterno. E ele fala que Jacó é parte da sua herança. Ela é parte da sua herança como? Nós vemos lá em Gênesis 3,15, ele citando de que ele ia mandar o Messias, que o homem falha, e nós vemos que em algum momento entre Gênesis 1:31 e até Gênesis 3, nós vemos que há uma falha aí no universo, que nós vamos comentar daqui a pouco, mas ele coloca Jacó como sua herança, ele repete isso para Noé e na sua nova aliança que ele faz, mas a grande aliança que ele faz com Israel em Gênesis 12:3, que nós sabemos que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, nós sabemos dessa herança. Essas alianças vão se repetindo com Davi, repetem a nova aliança lá com Jeremias, repete essa nova aliança com Yeshua. Então, mas todas baseadas na herança que ele faz com Jacó. Então, toda a palavra, toda a Tanar, toda a Brit Hadashah, ela vai realmente mencionar esse fato de que Jacó é a herança. Vocês veem que importância tem esse texto, então? Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. A figura da águia, para nós, é algo fantástico, porque a águia é um dos pássaros que tem a maior envergadura possível. Suas asas são grandes. E ele, para mim, quando a gente estuda um pouquinho a águia, a gente pode perceber que ele consegue fazer o seu ninho em lugares bem altos. E para que nenhum outro predador possa ir lá atacar os seus filhotes. E é algo tão fantástico na águia, que quando ela quer ensinar o seu filhote a voar, ela o coloca nas costas e chega bem alto e solta seu filhote, e se ele não consegue voar, ela vai novamente e o apanha. E quando ela quer pegar uma presa de longe, nas maiores alturas, ela mira aquela presa e consegue pegar uma presa até 5 vezes o tamanho do seu peso. Então, quando nós vemos isso, se eu pudesse definir a águia como um pássaro, a sua objetividade, ela faz tudo parecendo com um objetivo. E os seus filhos, ela não deixa no ninho lá muito tempo. E quando ela aprendeu a voar, aprendeu a caçar, ela mesma vai lá e destrói o seu ninho. Não deixa ninho, você não pode voltar mais para o ninho. Você tem um objetivo na sua vida, você tem algo a fazer. E assim o Eterno, como a águia, a gente pensa que é só proteção. Não, Ele manda você também ir para o mundo, ir para testemunhar, ir para fazer a obra que Ele tem no mundo. E Ele conta com cada um de nós. Ele poderia exatamente contar com os anjos, mas Ele conta com cada um de nós para sermos suas fiéis testemunhas. E é por isso, quando Ele fala que com suas asas
de águia, ele nos protege, como assim o talite. Nós, na bênção do talite, nós temos a menção desse mesmo texto. Nós vemos que ele nos toma com as suas asas. Mas para que ele toma com as suas asas? Para nos ensinar a voar. Para ensinar realmente a caminhar em nossas vidas. Então, mas mesmo com tudo isso, ao Israel, nós vemos que na profecia ele abandona. E abandona de que forma? Engordando, recalcitrou, engordaste, engrossaste, cevaste, abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. E vemos que isto é o que muitas vezes acontece com cada um de nós. Nós, quando temos bonança em nossas vidas, temos fartura em nossas vidas, a tendência é nos esquecermos daquele que é o doador das bênçãos. E, lamentavelmente, muitas doutrinas hoje de algumas igrejas nos colocam como se nós não pudéssemos sofrer, não pudéssemos ter dificuldade nenhuma, e que Deus realmente fosse exatamente aquele Papai Noel que pode dar tudo, que tem que dar tudo, e se ele não der, eu tenho que ficar chateado com ele. Então, desprezar, às vezes, é fruto da nossa intolerância com o Eterno. Israel também é castigado. E eu teria dito, por todos os cantos espalhei, farei cessar a sua memória entre os homens. Mas nós sabemos que, felizmente, o Eterno não fez isso. Jeremias 31, ele nos fala exatamente que só se o céu, a lua, as estrelas mudarem o seu curso, queria abandonar Israel. Ele tem, então, uma aliança perpétua. E ele fala nesse mesmo texto que ele pensou em fazer isto, mas não fez. Não fez porque poderiam dizer que foram os deuses dos outros que iriam ter feito isso com Israel. E nós vemos que ele será resgatado, e a promessa desse momento é que o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre. Nós vemos que esses aspectos Moisés escreveu. De que maneira? Quando que ele escreveu? E aí vamos dar uma paradinha e refletir. Ele escreve no último dia da sua vida. E ele falou dessa forma, dizendo: sobre o Monte Abarim ao Monte Nebo, e sobe ao Monte Abarim e morre no monte a que vai subir. Você imagina se o Eterno falasse isso hoje com você: hoje é dia de você ir embora. Está na hora. Pode subir ao monte, pode ir, que agora é sua vez de ir embora. Moisés já tinha vivido as suas 3 fases de vida, né? A primeira fase do Egito, a segunda fase de Canaã e a terceira fase dele de missão. E aquela revelação que nós lemos ali, que Moisés fala, eu sou, foi a mesma revelação que ele teve lá antes no seu chamado na sarça ardente. A mesma revelação. Yerri, ele fala aqui, Ani, Moisés, eu estou aqui. E nesse momento, ele fala, sobe ao Monte Nebo. E eu começo a pensar nisso porque, trabalhando com medicina, vejo muitas reações das pessoas quando você diz, você vai morrer. E não precisa de falar isso. Muitas pessoas têm um câncer, têm uma doença mais séria e tudo, e estão com dificuldades e recebem notícias ruins também de que a sua vida está sob ameaça. E quais são as nossas reações frente aos problemas insolúveis ou morte? Nós vamos ver que isso tem sido, dentro da medicina, muito estudado e falado, quais as reações e os pacientes terminais, e é por isso que hoje nós temos muitos serviços de cuidados paliativos para tentar fazer o protocolo de passagem das pessoas. Protocolo de passagem, né? O que é o protocolo de passagem? É saber o que o indivíduo gostaria de fazer antes dele partir. E é algo super interessante quando a gente abre isso para as pessoas falarem da sua vida e falarem da sua morte, falarem da sua partida. E normalmente uma pessoa, quando está em doença terminal, ele
simplesmente ele quer comentar um tanto de coisas que ele gostaria de pedir perdão para tantas pessoas, algo que ele queria acertar a sua vida, e se nós escondemos isso da pessoa, não falamos exatamente que ele está a ponto de partir, e muitas vezes a medicina tem fases, e ela tem fases em que ela escondia, e que as parentes normalmente gostariam de esconder da pessoa a sua real gravidade. E até algo que o Philippe Arrier, que é um escritor, médico, filósofo, que escreve dizendo que nós olhamos a morte como trágica e cômica ao mesmo tempo. A gente vê que o indivíduo está na sua fase terminal, está ali ruim na cama. Olha, sua carinha está boazinha hoje, você está bonitinho hoje, que coisa boa. Ele está morrendo, aquela pessoa, você não deu uma oportunidade nem de discutir, ele quer discutir isto. Quantas pessoas que gostariam de discutir, mas não têm coragem porque acham que vão magoar a família. E a família não discute isso com a pessoa porque acha que ele vai se sentir magoado. E o indivíduo também acha que ele não sabe de nada, mas ele sabe de tudo. Sabe de todas as dificuldades que ele está vivendo. Então, nós vemos negação e isolamento normalmente. Isso a Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, colocou que a primeira coisa, quando eu sei que eu tenho uma doença, isso não é comigo. Tem nada a ver comigo. Esse câncer, essa coisa, isso aqui não está acontecendo comigo. Essa dificuldade, o pessoal falou que eu tive um acidente, não vou andar mais. Mas isso não é comigo. Eu vou andar sim. Então, depois que ele descobre que aquilo é verdade, raiva dele, do mundo, de todas as pessoas. Depois ele passa para a situação de barganha. Já que eu estou assim, vou ver o que eu posso ganhar com isso. E o indivíduo, eu gostaria tanto de comer tal coisa, gostaria tanto de fazer tal coisa. Depressão é a outra fase, e nessa fase, muitas vezes, o indivíduo apressa a sua própria morte. E a última fase seria a fase de aceitação, e normalmente aqueles que têm esperança de vida eterna pulam rapidamente da primeira para a última fase. Normalmente aqueles indivíduos que não têm esperança de vida após morte, eles não têm essa fase de aceitação nunca. Principalmente aquele que tem esperança só para essa vida, que é o mais miserável dos homens, ele só fica na primeira fase. E quando muito vai até a quarta fase. Então nós vemos que para muitos a vida não é o bem mais precioso. Esses dias agora eu tive a oportunidade de visitar uma criança, adolescente, de 14 anos e que havia tentado suicídio pela terceira vez. E dessa vez ela quase conseguiu. Precisou de internar, estava no CTI e a família do meu conhecimento, da minha amizade, pude então estar com essa família, visitando essa jovem e vendo as dificuldades que ela estava vivendo, as dificuldades que a família estava vivendo, mas o que a gente pôde perceber, falta de referenciais para essa moça. Falta de referencial de mãe, de pai. Os pais são muito bem-sucedidos, tem casa nos Estados Unidos, tem casa em locais mais diversos. A mãe, ela tem uma posição social elevada, o pai social elevado, é daquele que está na classe A, todos dois, com um volume de recursos muito grande. Mas os filhos praticamente abandonados dentro da própria casa. E sem referencial, sem qualquer referencial. Mas pudemos conversar, ver e, graças ao Eterno, já com 3 semanas desse evento, essa moça está bem melhor, acompanhada, evidentemente, e fazendo um tratamento. Já isso chocou todos, o pai e a mãe, e eles estão trabalhando uma maneira de resgatar a sua filha de 14 anos. Mas esse bem não muito precioso, nós vemos que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante
para o suicídio na população em geral. Normalmente, o indivíduo que já consegue suicidar já tentou mais de uma vez. E se você tem 800 mil, cerca de pelo menos a cada tentativa você tem pelo outros mais 5 que tentaram e não conseguiram. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E isso me chamou a atenção. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. A gente imaginava que era só pessoas ricas, mas não. E a ingestão de pesticidas, enforcamento, arma de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio a nível global de mundo. Vamos lá. E aí o que nós temos que... Isso aqui já foi... Aqui o que eu queria ver é que essa Bonnie Ware é uma enfermeira australiana, ela tem hoje 56 anos, e ela tem um blog muito interessante, com mais de 5 milhões de visualizações, e ela começou a fazer cuidados paliativos de pessoas terminais e resolveu compartilhar no blog dela as 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, segundo o que ela levantou. E desejaria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. E essas coisas de tentar realmente viver uma vida artificial, uma vida que a sociedade impõe e tudo, muitas vezes leva as pessoas ao desespero. Falta de referencial, mais uma vez. E desejaria não ter trabalhado tanto. Propósito, intenção, simplicidade, tanto como... quando nós falamos dessa pessoa que nós visitamos, ganha mais de 100 mil reais por mês. Tem tudo que poderia ter, mas a filha suicidando. O que é isso, realmente, né? Muitas vezes a intenção, a simplicidade, o eterno, o Rei Agura, a oração do Rei Agura é que quero que o Senhor me dê a pobreza, nem a riqueza, mas apenas o necessário. E às vezes nós corremos atrás do vento, segundo Salomão, correndo muitas coisas aí para nada. Desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, as culpas, as bênçãos disfarçadas que a pessoa tem, que ele acha que são as bênçãos na vida dele, que vão fazer a realidade na vida dele, e isso traz muitas culpas para o indivíduo depois. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos, amigos verdadeiros, que permita gastar tempo. E aí nós vemos um trabalho de uma socióloga polonesa, ela dizendo o seguinte, que uma pessoa que tem menos de 15 relacionamentos ao mesmo tempo, ela não consegue ter mais de 15 relacionamentos ao mesmo tempo. Relacionamento é aquilo que você gasta tempo de qualidade com a pessoa, pelo menos uma meia hora por semana. Não é aquele que você trabalha junto e nunca conversa, não dá bom dia nem boa tarde, ou que mora na mesma casa e dá só bom dia e boa tarde, nunca conversa, nunca troca as figurinhas, nunca troca os problemas que tem. E que uma pessoa, não consegue ter mais de 15 ao mesmo tempo. Mas aquele que tem menos de 3 relacionamentos, ele tem um relacionamento doentio. Ele é doente nos seus relacionamentos. Ele tem muita dificuldade de expressar as coisas que ele tem. E por isso as pessoas aí, eu não gostaria de ter mais contato com meus amigos, gostaria de conversar mais com pessoas. Isso, pessoas no leito de morte, gente. Esse é um desejo que a pessoa gostaria, no protocolo de passagem dele, ele responde isso, né? E a quinta coisa, desejaria ter me permitido ser mais felicidade. O que seria a felicidade que ele está buscando? Onde buscar? E a perspectiva, a escuridão, a aurora, essas coisas que a pessoa vai ter, que coisas realmente ele poderia ter? Então, essa enfermeira relatou isto, foi extremamente acessada no mundo inteiro, contando uma coisa que as pessoas gostariam de falar. Né? Mas por que nós estamos entrando nisso aqui exatamente por causa da nossa temática de hoje? Arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente. As mudanças que ocorrem em cada um de nós, elas não ocorrem simplesmente num nível didático, simplesmente, mas ocorrem na nossa mente em primeiro lugar. Então, o que Yeshua nos fala aqui, o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai.
porque do coração procedem, aí ele vai comentando do que procede do coração. E a nossa mente, de fato, Tiago nos fala que nós vamos pecar exatamente quando o pecado em nossa mente, ele é gestado em nossa mente e ele é capaz de gerar realmente, dando luz ao pecado. Que ele vai gestar primeiro são os maus pensamentos, né? E o apóstolo Paulo ainda afirma para cada um de nós que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é mudança de mente o arrependimento. Quando a gente tem um dia, tem uma semana, 10 dias de arrependimento, o Eterno está querendo falar o quê para a gente? Olha, eu vou te dar 10 dias para você mudar a sua mente, muda seu foco, muda seus valores, muda exatamente aonde você está colocando as suas coisas, onde você está. Se fosse o bom mineiro, olha onde é que você está amarrando sua égua, onde você está amarrando o seu cavalinho. Então nós vemos aqui, por que nós necessitamos de arrependimento? Então, aí o que o salmista nos fala, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos seus olhos, de sorte que é justificado em falares, inculpável em julgares, não me lances da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. E o Salmo 32, que nós lemos hoje, a leitura dele nos fala que nós precisamos desse arrependimento, dessa mudança de mente, para que a gente possa mudar as perspectivas da nossa vida. E por que nós nos arrependemos? Nós vamos perguntar por quê? Como, quando e onde erramos? Se nós olharmos dentro daquilo que vamos fazer na reflexão de amanhã, nós vamos verificar que nós estamos com uma lista imensa. Quando eu leio o Vidui, eu vou saber de tantas coisas que vão lembrando ali. Será que eu erro em todas essas coisas? Será que, de fato, eu sou esse indivíduo tão feio assim como está se mostrando ali? Será que eu consigo ver dessas formas? Mas nem todo mundo vê dessa forma. O mundo não vê as coisas dessa forma. E qual o parâmetro para nos mostrar o erro? Nós sabemos. Qual o modelo de vida que vivemos e onde buscamos esses modelos? Onde as pessoas buscam modelos para viver? Eu me lembro da época de uma Copa, que um sujeito cortou o cabelo, raspou e ficou um tupetezinho assim, a quantidade de menino que ficou com aquele tupetezinho que a gente via por aí. Quando o indivíduo tinha cabelo grande, os cantores aí, a quantidade de gente que tinha cabelo grande. E por aí afora, a quantidade de gente que faz tatuagens, a quantidade de menino que tatua também. A quantidade de moças que vão pintar o seu cabelo de rosa, pintar o cabelo de azul e raspar aqui a lateral do cabelo. Isso no mundo da molecada tem um significado, tudo isso. Tem significado essas coisas para eles. Então nós vemos que os modelos que as pessoas buscam estão lá nos artistas, nas novelas, nos jogadores de futebol, em pessoas famosas. E esses modelos que são buscados, muitas vezes caminham para situações completamente inadequadas, em que a pessoa perde o sentido da sua vida, perde o sentido da sua existência, perde o sentido de por que ele está aqui. E nós sabemos que a grande pergunta que nós vamos fazer a cada um de nós, para que eu vivo, para que eu existo? E será que a sociedade tem condições de me responder isso, para que eu vivo, para que eu existo? E aí, exatamente porque a pessoa se frustra, ele quer encerrar a sua própria vida. Então, nós vemos aí, vamos já vendo a origem do mal, e aí como é, veja agora que eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Quando lemos esse texto, começa a dar um friozinho na espinha, né? Será que Deus é que criou o mal? Isso a gente fica assim meio, mas como pode Deus tão bom ele criar o mal? E aí como é que fica essa questão do ponto de vista daqueles que estudam teologia profunda, como é que eles nos respondem essas coisas? Mas aí a gente vai na própria palavra para poder nos ajudar, né?
ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele nos responde, e ele também a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência, por seus próprios desejos. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado, gera morte ou separação espiritual de Deus. E aí, tem vários outros textos que nós poderíamos citar, dizendo que Deus, então, ele não maquina o mal contra nós. E aí somos responsáveis por nossas escolhas. Mas será que eu posso, então, escolher todas as coisas da minha vida? Livre-arbítrio quer dizer que eu tenho o direito de fazer tudo que eu quiser na minha vida? Não, evidentemente que não. Esse aspecto ele está simplesmente nos mostrando que eu tenho escolhas para fazer. Tu que és tão puro, segundo Abacuque, né? Que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Nós vemos que Abacuque está aí falando que Deus havia enviado os caldeus para poder trabalhar, e Nabucodonosor vem com tudo, já vence Carquemis na batalha de Carquemis lá em 605 a.C., invade todo mundo ali, invade Israel, e ali nesse momento, já com o rei Joaquim cativo, ele leva para a Babilônia 70 anos de cativeiro, cumprindo então aquilo que havia sido profetizado lá em Gênesis 32. E ele então, nesse momento, a partir daí, Israel perde toda a sua soberania política, que vai recuperar somente em 1948. 2.500 anos, o castigo que durou muito tempo para que a pessoa se afaste. Mas também nenhuma nação teve castigo tão forte assim, mas também elas não subsistiram, morreram. Israel é a única que viveu tanto tempo fora da sua terra e que sobrevive. Então ele tem, como menina dos seus olhos, tem pacto com Israel, por isso ele faz com que ele seja castigado. Mas nesse castigo, nós vamos ver que será que Satanás é sempre o responsável? Tem grupos religiosos que falam que sempre ele é responsável pelo mal em nossas vidas. E que ele tem as costas largas demais, tudo é o diabo, tem que fazer culto, sessão de descarrego, sessão de outras coisas para poder fazer com que o diabo vá embora. Será que precisamos disso, de fato? Sede sóbrios e vigiai, e o vosso o adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. É bem forte dizer que ele está bramando como um leão, mas o leão é o leão da tribo de Judá e Yeshua. Não precisamos ter medo de Satanás. E como era no princípio, aí nós vamos ver que o livre-arbítrio dos anjos, eles tinham desejos e podiam ser cumpridos, podiam decidir na sua pureza original. Mas no momento em que eles erram, isso aí de Gênesis 1:31 até Gênesis 3, nós vamos ter acontecido alguma coisa ali, que a Bíblia não é tão clara, nós temos alguns textos em Ezequiel 28, que a gente vai ler, e outros textos que nós vamos ver, mas algo aconteceu em que há uma rebelião de alguém querendo ser igual a Deus, e ele ali então introduz o mal ali naquele local, mas esses anjos, mesmo bons e maus, perdem o seu livre-arbítrio. Então, só o homem ficou com a capacidade de escolher desobedecer a Deus. Esse é o livre-arbítrio do homem. É o único que tem capacidade de desobedecer, optar por obedecer e desobedecer. E por isso, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí, o que nós vemos na nossa explicação é que Adão, quando come o fruto proibido, ele recebe a segunda natureza. Ele tinha uma só a natureza do bem. E ele queria conhecer o bem e o mal, segundo o que Satanás propôs. Então ele recebe a sua segunda natureza. Então, a partir de então, ele tem que lutar com essas duas naturezas. E como duas feras, aquele alimentar é a que vai realmente prevalecer em sua vida.
Então, nós vemos que se a gente alimenta aquela que vai para o mal, ela vai prevalecer. A velha natureza vai prevalecer. Deus, quando Yeshua nos resgata, Ele não anula a velha natureza, mas nós podemos colocá-la na corrente perfeita. Satanás realmente está nessa corrente que o Eterno põe, e como nós vemos, que o Rabino Shulam gosta de falar que Satanás é como se fosse um cachorro bravo na corrente do Eterno, e que a quantidade de corrente que dá é o Eterno quem dá e faz. Então o mal não pode ser infinito em nossas vidas. Então será que o Eterno usa o mal então para correção? Aí vamos verificar, né? Já vos esqueceste da exortação que eu vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, lá em Hebreus, né? Nem te desanimes, quando é repreendido, pois o Senhor corrige o que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual se tem tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus castiga? É isso? Não, Deus corrige. Coronavírus é castigo? Não, Deus usa para correção, Deus usa para expressão da sua glória. Problemas da nossa vida, Deus está castigando quando eu tenho uma doença, tenho um problema qualquer, quando alguém precisa de operar o pescoço, né, Fábio? Aí, será que Deus está castigando? Deus está abençoando. Nós temos que entender não por que as coisas, mas para que Deus está me permitindo passar por aquelas situações. Não perguntar por que só eu fico doente, não. Não perguntar por que só a minha glicose é alta, não, definitivamente. Deus está simplesmente usando isso para que eu possa entender a sua mão abençoadora em minha vida. E aquilo muitas vezes é uma experiência minha, pessoal, não é experiência que eu posso partilhar e dividir com ninguém, é o Eterno comigo que quer realmente me tratar. Por que eu tenho problemas nos meus relacionamentos? Por que eu tenho problema no meu casamento? Por que eu tenho filho problemático? Por que eu tenho tantas dificuldades? Não precisa de perguntar por quê. Tem que perguntar para quê. O Eterno está no controle. Então, diante disso, nós vemos, porque eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas que são suas. Querendo mostrar aqui que Deus é soberano. Tudo está debaixo do seu controle. Até os caldeus lá para poder castigar Israel. Então, o cativeiro da Babilônia foi a soberania perdida. E nós vemos aqui que o Salmo 137 nos relata essa tristeza. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, nos pusemos a chorar, recordamos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois ali aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que atormentavam que alegrássemos, dizendo, canta-nos um cântico de Sião. Como eu posso me alegrar se eu estou longe da minha terra, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Aí ele fala, eu queria realmente, termina o salmo dizendo, queria que uma pedra caísse nos filhos deles e tudo, desejo mal para as outras pessoas. Será que é isso que ele rezava? Então, tristeza. Quando o Eterno está exercendo a sua disciplina, ela não deixa de causar tristeza em cada um de nós. Isso é um sentimento natural e normal que nós temos. Mas alegria também é outro sentimento que ele vai nos causar. O mesmo cativeiro, quando ele é resgatado daquele cativeiro, ele fala, quando o Senhor trouxe os cativeiros que voltaram a Sião, éramos como estão sonhando, então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Cântico de romagem. E esse cântico exatamente é o cântico de retorno a Israel, retorno a Jerusalém. E nós vemos que a alegria, muitas vezes, há tristeza quando dá correção, mas há alegria quando há retorno da correção. Então, o arrependimento, ele mistura tristeza das dificuldades que nós temos, mas mistura com alegria da salvação que vem daquele que pode nos resgatar. Então, se você tem tristezas hoje, você sabe que o Senhor, a tristeza pode durar até o anoitecer, mas
a alegria ela vem pela manhã. A solução para o mal que o mundo às vezes oferece, na área de saúde minha, oferece muitas soluções. Doenças aí, cirurgia, corta. Nós temos todas as coisas de medicamentos, eles são anti alguma coisa. Antitérmico, analgésico, antidor, né? Que seria anestésico, a pessoa vai anestesiar, tirar, contrário, né? Você tem um antimicótico, você tem um antibiótico, você tem um tanto anti aí, que é como se, de fato, a medicina pudesse fazer com que a pessoa pudesse ficar feliz a vida toda. E tem pessoas que querem exatamente reivindicam essa felicidade. Essa semana passada, no consultório, atendendo uma senhora depois de 6 meses, já com 89 anos, eu falei, olha, a senhora melhorou nisso, melhorou nisso. Ah, doutor, mas eu ainda estou sentindo tais e tais coisas ainda. Eu falei, minha filha, a vida eterna é só Jesus, minha filha, eu só consigo te melhorar, te dar alguma coisa para melhorar. Aí, a gente muitas vezes quer que nessa vida nós não tenhamos nenhum sofrimento. E aproveitando-se disso, nós vemos na área de segurança, que eu também mexo na área de segurança como médico, e ajudando em presídio, e tem muitos que mexem em área de segurança. Como é que nós fazemos para tentar realmente resolver o problema do mal com a segurança? Fazendo cadeia. A gente faz muita coisa. Na casa a gente põe cerca elétrica, a gente põe câmera, põe tudo, tentando resolver para ver se o mal realmente não chega em nossa casa. Mas nós conseguimos acabar com o mal dessa forma? Alguns acham que a violência resolve o problema. O bandido você tem que matar, você tem que atirar, você tem que resolver isso aí. Resolve esse problema. Isso, o menor infrator, problemático, para que ficar gastando dinheiro com essa turma? Então, nós vemos que temos muitas soluções para o mal e que não resolvem o mal coisa nenhuma. E aí a gente vê até nas teologias também que vão falar que você tem que trabalhar no sentido de orar a Deus e determinar a sua felicidade, que aquele mal vai todo embora. Então, o ateísmo e o evolucionismo, e o mal é fruto do acaso. Não existe mal, isso tudo acontece. O coronavírus é por acaso. Se acontecer um desastre lá em Brumadinho, por acaso. Se acontece um acidente, isso é por acaso, não tem ninguém. Ninguém realmente está controlando essas coisas, não tem ninguém que se interessa. Então, nós vemos que se a vida é fruto do acaso, também, para ele, o mal é fruto do acaso. Se o mal é fruto do acaso, o que acontece? Não faz sentido, se tudo é por acaso, dessa forma a moralidade pode ser frouxa, sem ética, não há necessidade de mudança de mente, não há mudança de arrependimento, o indivíduo pode escolher entre... Eu estava falando 50 formas de sexualidade, mas o jeito já tem mais de 300 agora, um livro falando. Eu falei, gente, que coisa doida. Macho e fêmea os criou e de repente tem 300 jeitos de se ser. Moralidade frouxa, simplesmente. Moralidade que não tem ética, não tem nada, porque já que tudo é do acaso, Deus não tem interferência nesse mundo, não tem nada, então eu vou arrepender para quê? Para que fazer Yom Kippur? Para que fazer arrependimento? Para que me arrepender dos pecados da nação, dos governantes? Não faz sentido isso. Eu pensei algo interessante do hinduísmo, que não há bem nem mal. Essa religião, bem e mal, estão na perspectiva limitada da nossa própria realidade. Aí tem um vírus que nos pega agora. Do ponto de vista humano, é uma praga. Mas do ponto de vista do vírus, se você olhar na perspectiva deles, você é que é a praga que está tentando matá-lo, criar vacina para matá-lo. O mosquito da dengue, tudo bem, ele quer chupar meu sangue lá e tudo. Ele é uma praga para mim, é um jogo intestina para matar esse vírus. Mas do ponto de vista do mosquito, você está simplesmente fazendo uma exterminação em massa dos mosquitos, jogando inseticida neles. Do ponto de vista dessa visão, o Holocausto que aconteceu, a do barbárie que aconteceu, do ponto de vista dos judeus, uma barbárie, mas do ponto de vista dos nazistas, uma coisa perfeitamente justificável. Então, são coisas que a gente percebe
que há um desequilíbrio completo nessas visões de entender como é que eu posso restaurar a minha vida diante do Eterno. E nós vemos que Yeshua, ele é a solução para o mal, e não há nenhuma solução melhor, diferente de Yeshua. Ninguém apresenta outra solução melhor, porque ele nos fala que precisamos de ter mudança de mente. É preciso ter mudança de atitudes nas nossas vidas, que nós somos responsáveis, sim, pelas decisões, que o Eterno nos abençoa, e Ele pode usar, inclusive, situações difíceis para nos abençoar e fazer com que nós possamos retornar. Então, nós vemos que Isaías já nos fala que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É exatamente essa perspectiva de que o mal tem uma solução em Yeshua, mas é preciso que haja mudança de mente, mudança completa de direção em nossas vidas, para que nós possamos fazer essa mudança completa. E aí, em João 20, 31, que é parte da nossa Haftará, Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não escritos nesse livro. Estes, porém, estão escritos para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a presença de Yeshua em nossas vidas, Ele quer que nós tenhamos vida, e Ele não quer vida simplesmente vida, mas quer vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, também parte da nossa Haftará, da nossa Brit Hadashah, e nós também estamos rodeados de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da vossa fé, o qual, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à direita do trono de Deus. Então, a solução para o pecado de nossas vidas, mudança de mente, mas uma mudança de mente através da atuação de Yeshua em nossas vidas. A substituição que Ele já fez na cruz, Ele é a solução que o mal que tão de perto nos rodeia. Nós vamos, então, eu gostaria de encerrar agora com algumas coisas que, no período da nossa exposição, nós gostaríamos que fosse guardado e levado para a primeira coisa, que o mundo não é um barco à deriva nas águas dos mares da vida. Tem alguém que controla, tem alguém que coloca todas as coisas no seu lugar. Há um soberano, há um rei que vem e que nós aprendemos na paraxá passada que esse rei precisa de ser respeitado, porque ele é alegria para aqueles que são seus, mas é juízo para aqueles que são contrários a ele. Não somos um brinquedo nas mãos de Satanás. Muitos grupos tentam dizer que nossa vida está à deriva nas mãos de Satanás. Satanás não tem poder nenhum sobre nós. E segundo aquilo que Yeshua fala para Pilatos, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Para Satanás também isso vale. Se de cima fosse dado, ele não tem nenhum poder. Então, Deus não esqueceu o seu pacto com Israel e com os seus. É um pacto eterno que nós vimos através da própria porção de hoje. E que erramos, pecamos, temos necessidade de mudança, de mente, de arrependimento, ao passo que o mundo nos fala diferente. Eu preciso simplesmente ter esses valores, e que os meus valores aqui estão retrógrados, inadequados, e que eu não preciso de mudança de mente. Preciso sim de mudança de mente todos os dias, de renovar, para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. A síndrome de Adão. Temos que ter cuidado com ela. Assim, Senhor, Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Eva, o que você fez? Foi a cobra. Não tem nada. Então, essa síndrome de jogar a culpa nos outros, não assumir as próprias consequências, assumir que eu tenho responsabilidade pela minha vida. Eu preciso de ter essa responsabilidade de entender que o Eterno está no controle, mas eu tenho responsabilidade.
Então, todas as coisas estão debaixo do controle, inclusive o mal. Ele usa o mal, sim, para que ele possa nos retornar e ter retorno à sua presença. Então, esses aspectos aqui de que o homem é responsável pelos seus atos. E aí nós vemos que os teólogos discutem muito isso, da soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas muitas figuras são tão interessantes nesse que, se você olhar uma linha de trem, você pode ter duas coisas separadas ali, mas no infinito você pode dizer que as paralelas se encontram, que os matemáticos dizem isso, né? E algumas figuras interessantes que você pode ter lá, aquela capinha do fio lá do computador, cheio de fios pequenininhos com a capinha azul, estão retorcidos ali dentro, mas no final das contas vão dar sempre conectados da mesma forma lá os fios das cores diferentes. Então, na verdade, nós temos que a soberania de Deus é tudo em nossas vidas, mas Ele não deixa definitivamente nos responsabilizar pelos nossos atos, e Ele corrige porque Ele nos ama. A carreira que nos é proposta será bem-sucedida olhando para Jesus. Não é olhando para os meus defeitos, não é olhando para os meus sucessos, não é olhando exatamente porque eu tenho muito dinheiro, não é olhando porque eu tenho dificuldades na minha vida, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e isso faz com que realmente eu seja bem-sucedido. Eu preciso de agradecer a Deus, então, pela correção, pelas provações, pelas dificuldades, pelas relações difíceis. Agradecer a Deus até por pandemias e outras coisas maus. Mas o mal que não é o fato de não ter mal. O Eterno vai nos corrigir, sim, mas em nenhuma tentação que eu não possa suportar. Eu preciso de sair dessas tentações e entregar o controle da minha vida a Yeshua. Ou Ele é Senhor de tudo em minha vida, ou Ele não é Senhor de nada. Que o Eterno nos abençoe, que nos arrependamos nesse dia, que nos arrependamos nesse período de tempo, pelas nossas autoridades, mudando a mente, mudando todas as dificuldades que nós possamos ter, inclusive mudando o destino da nossa nação, destino do nosso mundo, realmente, através desse Yom Kippur. Que o Eterno nos abençoe. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.